O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, diz na delação premiada que o então presidente discutiu plano de golpe com a cúpula do Exército, Aeronáutica e Marinha. E segundo ele, a cúpula da Marinha disse a Bolsonaro que as tropas estavam prontas para agir, apenas aguardando uma ordem dele. Já o comando do Exército não teria aceitado o plano. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 17 de março de 2024, são 18 horas. E para Mauro Cid chegou o fim da linha. E agora ele vai colher os frutos daquilo que ele plantou com a sua delação premiada. Para a defesa de Mauro Cid, a delação do ex-auxiliar de Bolsonaro terminou. Antes de conhecer essa história, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Cid não é dedo duro nem traidor, mas falou tudo sobre o que foi perguntado, diz o advogado César Bittencourt, delator solitário nas investigações que recaem sobre Bolsonaro no STF. O Mauro Cid acredita que esgotou sua colaboração com a Polícia Federal sem incriminar o ex-presidente. Não é bem assim, não é? Esse é o discurso do Mauro Cid. Na verdade, ele implicou muito, e tudo que foi descoberto sobre o Bolsonaro partiu do Mauro Cid. Não partiu de Marte, nem de Júpiter, nem de Saturno. Partiu do computador do Mauro Cid, dos relatos que o Mauro Cid fez. Ele não acusou o Bolsonaro, mas ele deu os elementos para a Polícia Federal encontrar tudo que tinha que ser encontrado. Inclusive foi no computador dele que foi achada a fala dele, a mensagem dele para o general Freire Gomes, falando sobre a minuta golpista e tudo mais. O Mauro Cid, ele parece extremamente preocupado em se explicar e negar que tenha implicado o Bolsonaro, apesar dos fatos que todos conhecemos, e muitos têm a impressão de que ele está sob ameaça. Seja como for, os depoimentos dos comandantes militares na gestão Bolsonaro foram produto da fala dele. Tudo o que aconteceu nos bastidores do governo enquanto Bolsonaro e alinhados sonhavam e planejavam um golpe veio dele. Se o relato será suficiente para condenar o Bolsonaro, a justiça dirá, e já está dizendo até. O advogado dele disse o seguinte: Cid não é dedo duro nem traidor, mas falou tudo sobre tudo que foi perguntado. Do ponto de vista da defesa, terminou sua colaboração, diz o advogado César Bittencourt, e pelo visto a Polícia Federal concorda pelo seguinte: já foi definida a pena e o prêmio para o Mauro Cid. Salvaguarda a família e 2 anos de prisão. O prêmio e o castigo de Mauro Cid. A manutenção dos benefícios depende, porém, da efetividade da colaboração e do aval de Alexandre de Moraes. O Mauro Cid é até hoje um assumido admirador de Bolsonaro. Fiel escudeiro do Bolsonaro, ele atuou como ajudante de ordens e lembra dos 4 anos em que acompanhou o chefe com uma certa nostalgia. Veja só a situação em que ele está por causa do Bolsonaro. Desde as internações hospitalares, quando diz ter cuidado de Bolsonaro como cuidaria do próprio pai, a viagens internacionais em que se voluntariava a lustrar até o sapato do chefe. Veja só. Além das intermináveis horas que acompanhou o Bolsonaro em toda a sua agenda, carregava a pasta dele, andava sempre atrás dele nos eventos, carregando a pasta dele, uma cena bastante bizarra, patética, não é? E todo esse histórico, porém, não impediu Mauro Cid de abrir à Polícia Federal os segredos que viu e ouviu nas entranhas do poder ao firmar um acordo de colaboração premiada. Quer dizer, ele sabe que ele passou tudo, ele sabe que ele implicou o Bolsonaro, não é? Ele está numa encruzilhada que envolve estratégia, temor pela própria vida e um genuíno apreço pelo ex-presidente, e carrega o preço de ser peça-chave para elucidar o enredo. Assim como Bolsonaro, Cid tem muito a perder. Para manter os benefícios, ele não pode mentir e tem de estar à disposição para dar novas explicações a hora que a Polícia Federal quiser.
E a revista Veja apurou alguns dos pontos do acordo. O Cid pediu perdão total da pena, ou no máximo uma punição de 2 anos de prisão. Desse total, o militar já cumpriu quase a metade, contando o período em que ficou preso em uma cela do Exército e o atual monitoramento feito por meio de uma tornozeleira eletrônica. Além disso, Cid pediu que seus familiares fossem poupados de qualquer punição. O pai e a mulher estavam envolvidos no esquema da venda de joias e da fraude de cartão de vacinação, respectivamente. O militar ainda garantiu, após decidir firmar a colaboração, a imediata soltura dele e de seus subordinados na ajudância de ordens, que também foram presos. Vai caber ao Alexandre Moraes definir se ele concorda. Se alguma regra for descumprida, por outro lado, tudo cai por terra. E o Mauro Cid quer segurança. Ele gosta tanto do Bolsonaro, ele admira muito o Bolsonaro, mas ele quer segurança a hora que terminar tudo, que ele sair de lá. Nas tratativas com a Polícia Federal, ele também expressou preocupação com possíveis retaliações após as revelações tornarem-se públicas e deixou clara a intenção de deixar o Brasil quanto antes. Como ainda não é possível, ele solicitou algum tipo de segurança especial. Veja bem, ajudante de ordens, um cargo de tenente-coronel do Exército, quer ir embora do Brasil, vai aí com o bolso cheio de dinheiro, não é? É uma história muito estranha, né? Desde maio do ano passado, quando foi preso, o Exército determinou o deslocamento de um posto de segurança para a esquina da rua onde ele mora, numa quadra para oficiais localizada no setor militar de Brasília. À época, a medida foi justificada como uma maneira de evitar constrangimentos e proteger a família dele. Depois da soltura, a estrutura foi mantida. E aí, a terceira notícia, né? A primeira é uma remissão total da pena dele, ou no máximo ficar 2 anos preso em prisão numa base militar, né, que não vai ser tão mal assim, e depois segurança total para ele, perdão total para o pai dele que foi vender joias para o Bolsonaro lá em Miami, né, e para a mulher dele que participou da fraude no cartão de vacina. E por último, não é, a questão que ele vai sair do Brasil, vai deixar o Brasil, porque ele gosta muito do Bolsonaro, mas ele não confia assim tanto na bondade do Bolsonaro, na capacidade do Bolsonaro de perdoá-lo por ter entregado tudo que vai levar à prisão do Bolsonaro. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.